dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, eu vou começar já agradecendo a todas vocês que estão comprando o livro e estão ajudando a gente a fazer, né, o Natal Solidário. Já expliquei a vocês, o livro tá aqui embaixo, o primeiro link. Se você quiser comprar também, é meu livro sobre ansiedade, síndrome do pânico, como que eu fiz para acabar com a minha ansiedade, para acabar com as crises de pânico, com as minhas fobias. Tá tudo lá nesse livro, passo a passo, é um diário onde eu conto para vocês tudo. Então eu já quero agradecer todo mundo que tá comprando. E eu tinha falado, gente, que as 100 primeiras pessoas que comprassem, eu ia colocar no grupo do Telegram. Mas eu vi que no grupo do Telegram dá até 2.000 pessoas. Então, a gente deixa aí. Quem comprar o livro vai entrar no grupo do Telegram. O grupo já está lá, já está funcionando. As meninas já estão lá, as meninas que estão comprando. Porque assim, né, vocês estão ajudando a gente a fazer esse Natal solidário. Já falei pra vocês, eu quero fazer um Natal. A gente tá pensando o que a gente pode fazer, sabe? As meninas estão dando várias ideias também. Então, assim, tem muitas meninas que já me deram ideias. Dani, a gente podia comprar, né, com uns brinquedos, de repente ser ir numa creche, numa comunidade, ou meu irmão, né, se eu não estiver no Brasil até o Natal, depende aí dessa história de Covid, mas entregar os brinquedos, sabe? Pensei também em fazer como eu fiz o ano passado, que eu até, algumas de vocês sabem, que eu fiz uma ceia para um asilo, né, através, não que eu fiz através de um projeto lá da faculdade de Melina, que eles iam fazer uma ceia para um lar de idosos, né? Então eu resolvi fazer a ceia toda. Eles estavam vendendo rifa, vendendo isso, eu falei, não, quanto que é? Vamos fazer. E fizemos. Então, assim, me senti muito bem, quero muito fazer isso esse ano, mas eu queria fazer ainda maior. Então já me deram ideia, Dani, você podia ver uma casa, né, a minha cunhada, ela é assistente social no Espírito Santo, lá em Vitória. Então, a gente tem várias casas de acolhimento, sabe? Para pessoas com HIV, para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tem muita coisa. Então, eu pensei da gente fazer, né, numa creche, num orfanato, eu não sei ainda onde vai ser, para as crianças, e escolher uma casa também de acolhimento, sabe? Uma dessas casas, tem até uma casa que meu irmão tava me falando, que é sobre pessoas abandonadas pela família, gente. São pessoas que a família não quer mais, abandona e elas acabam indo para essa casa. Tem cadeirante, tem pessoas doentes, tem várias coisas. Então seria muito legal também se a gente conseguisse fazer uma ceia para entregar, né, nessas casas. Até já pensei como, sabe? Mandar fazer a ceia e entregar lá para eles. Então isso tudo vai, né, a gente precisa da ajuda de vocês. E como que é a ajuda de vocês? Você comprando o livro, você já estará ajudando. Então aqui embaixo, o livro custa R$29,90, então em dólar dá $4, eu tava olhando lá, as meninas que compraram dá $4,95, em euro dá até menos. Então as meninas que estão no Brasil e fora do Brasil, que quiserem ajudar, vão lá comprar. E eu tenho certeza que o livro também vai ajudar muitas de vocês, tá bom? Bom, se inscreva no canal, joinha, comentário, tudo que vocês já sabem. Todos os links estão aqui embaixo. Meu link também da Amazon, gente. Sim, a minha lista lá de produtos da Amazon tá aqui embaixo. Porque vocês sempre perguntam, Dani, da onde é esse óculos? Da onde esse brinco? Não, esse brinco eu comprei no Walgreens. Acredite se quiser. Mas sempre eu deixo a lista aqui embaixo. Vocês podem entrar lá no link e também adquirir lá, porque sempre vocês perguntam batom, a calça, a blusa, isso. E eu sou daquelas, minha filha, que eu não compro nada caro, tá? Porque meu dinheiro é muito suado. Então, né, não preciso de nada caro para sobreviver. Eu gosto de me vestir bem, mas nada caro. Então entra lá na listinha para vocês darem uma olhada. Bom, vamos lá, a nossa história de hoje. Dani, minha querida, antes de tudo quero te agradecer pelo canal e gostaria de agradecer por você nos escutar e também nos aconselhar. Eu sou muito grata pela escuta que você faz aqui. E esse canal acaba nos dando oportunidades de compartilhar com as demais Alices as nossas angústias, lutas, sentimentos e também nossas conquistas. Gostaria de dizer, Dani, que adquiri o seu livro, olha que legal! E que ele também está me ajudando bastante no meu dia a dia.
Dani, vamos à minha história. Tenho 25 anos, sou a filha mais velha dos meus pais. Tenho mais 2 irmãos, sendo uma menina e um menino. O menino é do meio e a menina a caçula da família. Dani, sou filha de um casal que era bastante envolvido com as primícias da igreja evangélica. Meu pai sempre foi muito participativo na igreja e minha mãe sempre o acompanhou. Porém, meu pai que segurava as rédeas para envolver todos nós na igreja. Bom, meu pai sempre foi extremamente trabalhador e também super dedicado à família. Meu pai começou a trabalhar muito cedo. Meus avós sempre foram comerciantes e meu pai seguiu os passos deles. Minha mãe sempre foi uma pessoa que o acompanhou no trabalho, mas ela sempre se mostrou um pouco desequilibrada e dispersa com as coisas daqui de casa. Ela sempre foi uma mãe presente, porém nunca muito atenciosa conosco. Dani, graças ao suor do trabalho do meu pai, ele conseguiu nos dar uma vida até certo ponto tranquila financeiramente. Conseguiu adquirir uma boa casa, né? Além de um bom aconchego e conforto. Essa casa nos oferecia opção de lazer, como uma pequena piscina, uma área de churrasco e uma sauna. Sempre nos proporcionou estudar em escolas boas, nunca nos deixou faltar lazer, principalmente carinho. Meu pai, sempre que podia, recebia alguns amigos da igreja para confraternização. Porém, não era sempre, pois ele sempre trabalhou muito, né? Meu pai conseguiu ter 2 mercadinhos grandes com clientelas formadas, em lugares com ótima localização. Minha mãe sempre ajudou ele, mas a cabeça pensante dos negócios era meu pai. Ele que madrugava todos os dias para que o negócio funcionasse da melhor forma possível. Ele chegava no mercado às 7 da manhã e era raro os dias que ele voltava para casa antes das 10 da noite. Nesse período, eu e meu irmão, a gente ficava por conta da minha avó materna. Ela que era responsável em tomar conta da gente, colocar a gente para a escola e olhar nossa alimentação. Nesse período não existia minha irmã caçula, ela ainda não tinha nascido. Nessa época, tudo na nossa casa fluía, quase que perfeitamente. Os únicos problemas que a gente tinha no dia a dia era com meu irmão. Ele não gostava muito de estudar e meu pai cobrava bastante isso dele e por conta disso, por algumas vezes, acontecia algum arranca-rabo, sabe? Lá em casa, Dani, quando foi em 2015, minha mãe engravidou novamente. Aquilo foi uma surpresa para todo mundo, pois eu já estava com 20 anos e meu irmão com 16. Ficamos surpresos, mas ao mesmo tempo felizes. Minha mãe deixava bem claro que aquela gravidez não tinha sido programada e que ela já estava com 37 anos. E que ela não passava na cabeça dela ter mais filhos. Mas meu pai era alegria pura com a notícia. Bom, quando foi no final de 2015, minha irmã nasceu. Vou dar o nome dela de Manu. E do meu irmão de Pedro. O nascimento dela trouxe uma alegria enorme pra gente. Até minha mãe, que falava para os 4 cantos que não planejava aquela gravidez, se mostrou bastante feliz com o nascimento de Manu. O nascimento de Manu trouxe uma alegria nova para casa. Dani, infelizmente, no início de 2017, aconteceu uma tragédia. Meu pai estava com a minha mãe e com Manu em um retiro de carnaval. Ele estava muito feliz pela oportunidade de participar do retiro, pois ele raramente tinha tempo para lazer. E ele nunca viajava, né, com os amigos da igreja. Bom, quando foi no domingo à noite, meu pai participou das atividades normais do retiro e foi para o quarto com a minha mãe. Fez as orações e foram dormir. No outro dia, minha mãe acordou cedo com Manu e foi ajudar as irmãs da igreja a preparar o café. Então, quando deu 8 da manhã, que era o horário combinado do café, meu pai não chegou. Minha mãe achou estranho, pois meu pai sempre foi muito pontual, principalmente para as atividades da igreja. Ela esperou mais de meia hora e resolveu ir ao quarto chamar ele. Como ele não acordava, ela começou a se desesperar. Começou a gritar. Nisso chegaram outros irmãos, entre eles um médico,
que fazia parte da igreja e estava participando do retiro. Bom, logo que o médico chegou, foi constatado que meu pai veio a óbito. Minha mãe entrou em desespero. Depois desse dia, ela nunca mais foi a mesma. Ela entrou em contato com a nossa avó, que nos deu a triste notícia que meu pai tinha falecido. Nossa, gente. Dani, essa foi a pior notícia da minha vida. Minha vida parece que desabou, mas eu nem imaginava o que ainda estava por vir. Depois do falecimento do meu pai, minha mãe mudou totalmente. A primeira coisa que ela fez foi se afastar da igreja. Ela também teve que começar a tomar a frente dos negócios da mercearia. E aquilo foi um desastre, pois ela não tinha experiência como administradora de negócios. Na época, juntando os dois estabelecimentos, os mercados tinham mais de 30 funcionários. E com menos de 6 meses só tinha metade. Depois de 6 meses, minha mãe fechou as portas em um dos estabelecimentos. O outro já estava na corda bamba. Nesse período, ela começou a ter problemas com a minha avó materna e a mesma foi embora lá de casa. Minha mãe já não dava mais atenção para a família. Meu irmão Pedro, que já não gostava de estudar, começou a faltar muitas aulas. E nesse ano, ele ficou reprovado. A essa altura, Manu já ficava por minha conta. Nossa casa virou de cabeça para baixo. Sem a gente saber, minha mãe fez um empréstimo de 50 mil reais com a agiota e como ela não pagou, a agiota deu uma limpa no mercado, que ainda estava aberto, e levou alguns freezers, mercadorias e outros bens. Gente, a nossa vida estava um inferno. Meu irmão, sem aguentar a pressão, começou a se envolver com drogas. E aquilo foi mais um tormento na nossa família. A essa altura, minha mãe começou a se envolver com homens estranhos e levava esses homens lá para casa. Dani, chegou ao ponto do meu irmão uma vez pegar minha mãe transando com 2 homens dentro de casa. E meu irmão, sem condições psicológicas para lidar com aquilo, ele foi cada vez se afundando mais e mais. Um certo dia, chegamos ao ponto de não ter nem o que comer dentro de casa. E todo esse tormento foi num intervalo muito rápido. Desde a morte do meu pai, ficamos sem saber o que fazer. Procurei meu avô paterno e o mesmo sem querer expor a minha mãe, né? Sem ela querer expor a mãe, ela foi obrigada a contar tudo o que estava acontecendo em casa. A essa altura, o segundo mercadinho também já estava fechado. Porém, ambos os pontos eram nossos e meu avô decidiu nos ajudar. Ele teve uma conversa com a minha mãe e falou com ela que não queria ela mais à frente de nada, que ele iria colocar um dinheiro para reabrir um dos pontos e o outro ele iria alugar o ponto para que tivesse uma renda fixa lá em casa. E que a partir de agora eu tocaria os negócios e que se ela não quisesse exercer o papel de mãe, que ela saísse de casa e deixasse a gente tocar nossa vida. Dani, depois disso reabrimos um dos pontos. Eu comecei a me dedicar dia e noite nos negócios. A essa altura nem vida social eu tinha mais, pois eu tinha que cuidar de Manu e também ajudar Pedro, que a essa altura já estava viciado em drogas mais fortes. Com muito trabalho conseguimos levantar um dos mercados. Em menos de um ano que reabrimos, alugamos um ponto menor e também abrimos outro. Continuamos deixando o outro ponto que era maior alugado e com muita oração, consegui levar meu irmão para fazer um tratamento numa clínica de recuperação. Hoje ele está à frente da nossa 4ª loja. Quanto a minha mãe, Dani, ela infelizmente se perdeu no mundo. Ela começou a namorar com um louco e mudou de estado. Hoje eu sou mãe e irmã dos meus irmãos. Eu trouxe minha avó materna de volta para morar conosco e ela tem nos ajudado bastante na criação da Manu. Dani também tem um grande sonho, que também era o sonho do meu pai, que é de abrir uma rede de supermercados. Eu sei que ainda é um sonho distante, mas com a força do meu trabalho e com a ajuda do meu irmão, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Bom, a minha mãe se tornou ausente. Eu tenho fé que um dia vamos conseguir trazê-la de volta.
Bom, o recado que eu queria deixar para as Alices é que mesmo alguma delas que estejam passando por um tormento, nós temos que sempre acreditar que com honestidade, força de vontade e trabalho tudo passa. Que mesmo que a maior tragédia aconteça na nossa vida, nós não podemos nos entregar, não podemos enterrar nossos sonhos e sim plantar novos sonhos e novos objetivos. Em relação à minha vida amorosa, hoje estou tendo um namorico com um cara super gente boa. Mas sinceramente só quero pensar em algo mais sério quando eu tiver plena certeza de que ele vai somar coisas positivas para minha família. Talvez a família que um dia a gente vai construir. Dani, um beijo no coração, você é um exemplo de superação para todas nós. Um beijo, Alice! Sei sua história. Eu acho que sim, por pior que às vezes a gente esteja passando um momento, tudo se encaixa, gente, sério. Mas para isso a gente também tem que, colocar nossa mente em sã consciência, a gente tem que ir atrás. Não adianta a gente também ficar esperando que o universo, faça isso, que não vai acontecer. A gente tem que tomar as rédeas e fazer acontecer. É muito triste, a gente perder o pai, assim. Eu também, quando eu perdi meu pai, nossa, foi um baque, assim, na nossa família. Já contei pra vocês várias vezes, a gente tinha uma vida super confortável também. E sabe, quando meu pai morreu, nossa, foi tudo junto, A vida que a gente tinha. E meu pai deixou a gente bem também, assim como o meu pai também deixou a gente bem. Só que minha mãe também, infelizmente, não soube administrar nada. E a gente acabou perdendo tudo que meu pai deixou. Eu digo tudo porque a gente perdeu tudo mesmo, tá? Não ficamos com nada. E meu pai não deixou pouca coisa não, tá, gente? Então, assim, mas isso é passado, Não quero ficar falando sobre isso. Já fiz minha constelação familiar lá com a Sabrina. Já superei isso, porque acho que isso me travava muito, sabe? Eu levava isso muito dentro de mim. Mas vamos lá. Olha, amiga, eu acho que você, assim, além de você ter superado, que mulher, você tomar conta dos seus irmãos, da sua irmãzinha, que vai ser sua filha, amiga? Porque sua mãe sumiu aí no mundo, Que vai ser sua filha. É triste, assim, as coisas acontecerem, mas todas as vezes que eu passei por situações difíceis na minha vida, eu cresci muito com elas. Claro, é bom passar? Claro que não. Preferia nem ter crescido assim com elas, Preferia ter crescido de uma outra forma, porque é muito difícil, Mas a gente tem duas opções, sabe, gente? Quando a gente tá numa situação difícil. É a gente desistir, entregar os pontos, ou é a gente lutar para que aquilo se reverta, E todas as vezes que eu tive uma situação difícil na minha vida, apesar de todos os problemas que eu tive, eu nunca pensei em desistir, eu nunca pensei em entregar os pontos. Isso não era assim, não era uma questão, não era uma opção. Eu sempre pensei em lutar, sempre achei que um dia eu ia dar a volta por cima. Eu nem sabia como, gente. Sério, gente, vocês olham pra mim hoje, é porque assim, vocês vão falar, não, essa menina é clichê, essa menina fala isso da boca pra fora, não é possível. Gente, eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu não passei fome porque tinha minha avó, que ia na casa dela comer, tinha tia Neila, tinha minha madrasta, tia Céia. Mas assim, eu já passei muita vontade de comer as coisas. Eu não vou dizer fome. Eu lembro que um dia, gente, eu não tinha dinheiro pra comprar um pão, sabe? Isso eu tava solteira ainda, tá, gente? Na época da minha mãe lá, que eu tô contando que aconteceu também com meu pai. Sabe que você não ter dinheiro pra comprar um pão? E a minha mãe, assim como a sua, também, depois de tudo que ela conseguiu gastar nossa, ela também pegou dinheiro com a agiota. E, gente, você tem gente na sua casa te cobrando, sabe? Seu telefone, na época tinha telefone fixo, o telefone não parava de tocar. Sempre era um cobrador, era isso, era aquilo. Cara, se um dia eu contar a história, assim, real pra vocês, vocês vão falar, Dani, não é possível que você passou por isso tudo. Porque assim, vocês não têm noção do que a gente já passou, sabe? É não ter noção mesmo. De não ter lugar para morar, de não ter lugar para ficar, ter que ir pulando, Teve uma época que a gente era pra casa da minha tia, pra casa da minha avó, pra casa de não sei quem. E pensar assim, nossa, com tudo que meu pai tinha deixado pra gente, a gente conseguir,
acontecer isso com a gente. Então, assim como eu me vi muito na sua história. Eu acho assim, parabéns por você ter dado a volta por cima. Eu gosto de contar essas coisas pra vocês, gente, pra vocês não acharem assim que eu estou onde eu estou hoje, porque eu sempre tive uma vida, nossa, maravilhosa, uma vida feliz. Eu tento muito, sabe, assim, hoje em dia, depois de muita terapia, depois de tudo que eu passei com a minha ansiedade, com a síndrome do pânico, de tudo, eu sempre tento ver o melhor lado de tudo. Hoje em dia, as coisas me abalam, mas é muito difícil uma coisa me abalar, sabe? Tipo assim, igual na internet, a internet é terra de ninguém. Vocês acham que um comentário negativo me abala? Não, gente. Eu já quase passei fome, eu já não tenho onde morar. Eu vou me abalar por causa de um comentário que falou que, nossa, não gostei como você está hoje, eu não gostei disso, Dani, você é assim, você é essa. Sinceramente, não me abala. Porque eu acho que eu já passei por tanta coisa. Quando eu falo tanta coisa mesmo, tá, gente? Então, assim, o que não mata nos fortalece. É o que eu sempre falo no meu livro, né? O que não me matou me fortaleceu. Eu tenho que escrever um outro livro. Tá na hora de eu escrever um outro livro, abrindo meu coração e contando pra vocês. Acho que eu vou fazer o diário da Dani. Contando pra vocês de tudo, como foi realmente, o que foi, o que passou. Não daria pra fazer um vídeo contando, porque seria horas e horas e horas e horas, porque é tanta coisa. Muita coisa eu deletei da minha mente. Nem sei se eu quero mexer nisso. Nem nessas lembranças. Mas, amiga, olha, tiro o chapéu pra você. Um exemplo pra quem estiver aqui hoje passando por algum momento difícil, alguma tormenta que a gente acha assim, meu Deus, cheguei no fundo do poço. Não. O nosso poço tem mola e a gente dá um impulso pra cima, porque aqui não é brinquedo não, a gente não é bagunça, sabe? As mesmas dificuldades, às vezes, né, que a gente tem, às vezes eu tenho em um setor, a outra tem em outro setor, mas assim, é bom a gente ver que a gente sobrevive, que a gente tem como dar a volta por cima. Olha, hoje ela tá com 4 mercadinhos, gente. Eu tenho certeza que você vai ter sua rede de supermercado, né? Você tá com 4 mercadinhos, né? Você conseguiu dar a volta por cima, você conseguiu fazer com que aquilo lá que seu pai tinha deixado não se acabasse. Eu queria muito, na época, ter tido essa cabeça, sabe? Né? Eu sempre falo, eu falei, nossa, eu queria tanto que meu pai tivesse, né? Não que ele tivesse morrido, porque eu não queria que meu pai tivesse morrido, mas se fosse pro meu pai realmente ter morrido, eu queria tanto, sabe? Quando meu pai morreu, que eu tinha 17 anos, eu queria tanto sei lá, ser a pessoa que eu sou hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Eu acho que eu teria evitado tanta dor de cabeça pra minha vida, gente. Tanta coisa eu teria evitado pra minha vida, vocês podem ter certeza disso. Mas infelizmente as coisas não são como a gente quer, as coisas não vêm na hora que a gente quer, né? Sei lá, tem gente que chama de karma, destino, tem coisas que tá na nossa vida, a gente tem que passar, a gente tem que crescer com aquilo. E é assim que funciona, né? Mas a gente tem que saber crescer, a gente tem que saber olhar e aprender com nossos erros, sabe? Seja eles qual for, aprender, dependente do que você estiver passando hoje, você aprender a dar a volta por cima e você se superar, porque a vida é uma superação, cada dia a gente supera um problema, é um leão por dia. Não pense que a vida de vocês, que a minha é diferente da de vocês não, que, né, apesar que graças a Deus, assim, eu não tenho, assim, muito o que reclamar, sabe? A não ser, lógico, né, a distância da minha família, dos meus filhos, mas eu trabalho duro, né, eu tento sempre manter meu bom humor, eu tento sempre, sabe, tratar as pessoas muito bem. Não é porque eu tô passando às vezes um problema que eu vou tratar mal outra pessoa. Então assim, eu acho que tudo que a gente faz de bom, né, volta pra gente. Você, amiga, ó, você cuidou da sua irmã, tá cuidando, né, do seu irmão, conseguiu trazer ele pra junto de você novamente, não desistiu dele, tá trabalhando duro, tá dando o melhor que você pode, e é isso aí. É assim que eu tenho certeza que você vai vencer
porque aqui somos todas vencedoras. A gente pode passar momentos de atribulações, mas no final aqui a gente vence, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!